Oi gente, sou a Ana Teresa e no vídeo dessa semana do PET Indica eu vou apresentar para vocês o livro Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, que foi filósofo e educador brasileiro. O tópico principal desse livro vai ser sobre a ética, a responsabilidade ética no exercício da docência. É o modo como você vai trabalhar conteúdo, como você vai citar autores. Você não pensa sozinho, você pensa a partir e com outros autores. E também o modo como se vai analisar a ciência, de modo que não a negue e nem a distorça. Um dos primeiros pontos destacados no livro é sobre o determinismo histórico. Não se pode trabalhar na docência com a ideia de que nada se pode contra a realidade, porque ela já está determinada. Não. A história se constrói e nós somos sujeitos dela capazes de modificá-la. Ensinar e criar possibilidade de construção do conhecimento. E não é porque assim, pronto. Não. O conhecimento se modifica muito a ponto de criar uma nova estrutura ou de aprofundar e afunilar a já existente. Paulo Freire vai falar também que é necessário você ter empatia e afetividade com o educando, além de você ter leitura e interpretação à luz da ciência, ter conhecimento e o curioso epistemológico, além de tirar o opressor de dentro de si e denunciar. Muito importante a gente trazer algumas frases literais de Paulo Freire. A primeira seria: quem forma se forma e se reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. O que a gente pode pensar a partir dessa frase? Que o conhecimento, a ciência, eles não estão dados. Você estuda, você reflete, você se reforma. E quando você forma alguém, essa pessoa também vai compartilhar esse conhecimento. Seja de maneira informal ou seja de maneira formal, mas esse conhecimento ele vai ser passado adiante. Outra frase de destaque também de Paulo Freire é: quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina ao aprender. É você exercer criticamente a capacidade de curiosidade do aluno, levando a pensar, a questionar, a perceber a historicidade do conhecimento. O conhecimento ele vem sendo construído ao longo de toda a humanidade. Destaca-se também outra afirmativa de Freire: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. E respeito ao senso comum no processo necessário de sua superação. Esse respeito ao senso comum ele se dá na medida em que o educando chega na escola sem o conhecimento científico e ele vai ter que passar pelo processo de superação. Sair do senso comum e chegar no conhecimento científico. No entanto, esse senso comum que o estudante traz é um senso comum de vivências de sua realidade, da sua cultura. Então, elas devem sim ser levadas em consideração e trabalhadas em cima de questionamentos. Por que a Avenida Nazaré é arborizada, pavimentada e muitas vezes a rua do educando não? Por que é chique? Por que é valorizado você morar no entorno do canal da Duca de Souza Franco e não há essa valorização de especulação imobiliária quando você mora no entorno de outros canais em outros bairros? Então é preciso problematizar a sociedade, ser sujeito da sua própria história. Freire vai dizer que você está no mundo sem cuidar da terra, sem cuidar da água, sem filosofar, sem fazer ciência, sem aprender e sem apolitizar, não é possível. Ou seja, é necessário superar essas barreiras para poder intervir no mundo. Freire respeita a identidade, a dignidade do educando, sempre no exercício do bom senso. Você esperar que a realidade mude, ela não vai. Você precisa intervir, você precisa estar organizado socialmente, você precisa lutar também pelos direitos do educando, você precisa lutar pela educação. A participação ela é política e o conhecimento vindo disso é também uma curiosidade epistemológica. Freire vai falar também que o futuro ele não é sabido, ele se constrói. Precisa estar de alma aberta e curioso para as novidades do mundo.
ele também fala sobre o direito de ser mais. O que é esse direito de ser mais? É contra a negação de si mesmo. Eu não sou objeto da história, eu sou o sujeito dela. No mundo da história, da política, da cultura, eu constato não para me adaptar, mas para mudar, para ter novos saberes, para resolver problemas regionais. Não os saberes que já estão nos livros, que vieram de outros países, de outros continentes. São saberes para resolver os problemas daqui, como as enchentes que ocorrem em Belém, como os desmoronamentos que ocorrem no Rio de Janeiro. É para isso que é o conhecimento, é para isso que eu me aproprio dele. Não para viver no mundo de ingenuidade, apenas constatando, mas sim que eu consiga mudar e resolver. E é nesse sentido que o Freire vai trazer uma das principais afirmações do livro. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra quem estudo? Contra o que estudo? É preciso fazer uma resistência cultural diante dessas ofensas. Os miseráveis, eles não são objetos, eles também são sujeitos do mundo. E é na rebeldia que nós nos afirmamos. Há então a necessidade do educador despertar esse espírito revolucionário nos educandos e nos grupos populares, para que eles percebam as violências nas quais eles são submetidos diariamente. Então é preciso pensar como docente que o conhecimento científico ele não deve ser imposto, ele não deve ser afirmado como verdadeiro. O conhecimento ele precisa ser construído, você precisa dar outras explicações para os mesmos fatos. O som do trovão não é papai do céu ralhando, é para isso que o estudante vai para a escola, para ele sair desse senso comum. Propor um novo conhecimento não é impor, você não pode culpar o oprimido por ele ter um opressor dentro de si. O educador precisa ajudar a expulsar esse opressor de dentro do oprimido. Freire vai dizer que ensinar e aprender não pode estar fora de percurso, fora da boniteza e fora da alegria. A prática educativa ela é afetividade, ela é alegria, ela é rigor, é cientificismo, é desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. São seres programados para aprender. Ser melhor é ser mais que isso, é ser mais que o indivíduo que ele está alheio no mundo. É você problematizar e se colocar como sujeito no mundo. Ensinar sem estar aberto ao contexto, ao que acontece no mundo, ao que acontece no entorno do educando e da sociedade. É preciso saber, preciso querer o bem, é preciso querer o bem humano. Isso precisa estar inserido na educação. Ensinar não é só você ensinar o cientificismo, o rigor, a técnica, o método. É você ensinar o estudante a ter autonomia de pensar, a buscar o conhecimento, de se colocar diante do mundo, não como um ser programado para viver omisso, mas um ser programado para viver com plenitude, não aceitando tudo que está imposto, porque é assim, pronto. Não, é um ser disposto a mudar e a problematizar.